para todos os públicos. Olá, turma do 4º e 5º ano, eu sou o professor André Nascimento e estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. E aí, com quem vocês estão aí hoje? Com seus pais, suas mães, que chama o cachorro também, o papagaio, o gato. Vamos nos reunir para participar desse programa massa que está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação, né? Em parceria com nossos professores, que estamos indo ao seu encontro na sua casa. Hoje nós vamos começar com Geografia. E nós vamos continuar com o nosso assunto dessa primeira unidade, que é a dinâmica populacional brasileira. Ao qual na última aula nós vamos fazer uma retrospectiva muito rápido, onde nós falamos um pouco sobre o que é dinâmica populacional. Uma pessoa que sai de uma cidade que tem um poder aquisitivo menor, ela vai para um bairro onde o poder aquisitivo dela pode pagar, ou seja, a quantidade de dinheiro que ela ganha, ela vai para onde dá para ela pagar. Uma pessoa que ganha um pouco mais, que tem um salário maior, ela vai para um local onde oferece uma melhor qualidade de vida, tem mais infraestrutura, onde o bairro ofereça calçada, espaço de lazer e tudo aquilo que um ser humano realmente necessita para viver com uma qualidade de vida melhor, certo? Nós vamos trabalhar hoje sobre o crescimento da população brasileira. Nós falamos na última aula, né, sobre que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, porque ele tem uma densidade demográfica pequena e a população está mal distribuída. A gente falou que o Brasil, a maior parte da sua população está distribuída no litoral e algumas cidades realmente ali, capitais não do litoral, como São Paulo, que é a nossa maior megalópole, e também outras cidades como Cuiabá, Brasília, Manaus, entre outras. Nós vamos falar hoje sobre o crescimento da população brasileira, de onde começamos a ter realmente os dados oficiais da população brasileira. O Brasil, segundo aí os historiadores, quando os portugueses chegaram no Brasil, ele tinha em torno de 5 milhões de indígenas, ou seja, era mais populoso que Portugal, mas não foi contado muito na história, né? E o nosso primeiro recenseamento, né, oficial do Brasil se deu lá no ano de 1872, aonde o Brasil tinha mais de 9 milhões de habitantes, quase 10 milhões de habitantes. Aí, 8 anos depois, foi feito outro recenseamento, o Brasil chegou a 14 milhões de habitantes. No último ano do século XIX, que foi 1900, o Brasil já tinha mais de 17 milhões de habitantes. Em 1920, minha bisavó tinha 8 anos, o Brasil tinha mais de 30 milhões de habitantes. E quando minha mãe Joana nasceu em 1940, o Brasil já tinha mais de 41 milhões de habitantes. No recenseamento da expectativa, segundo o IBGE de 2005, o Brasil tinha 184 milhões de habitantes. E hoje, segundo a última estimativa do IBGE do Brasil, que foi referente a 2020, que não teve o recenseamento oficial devido à pandemia, mas vai ter esse ano, o Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes, sendo a sexta nação mais populosa do mundo, a qual foi superado pelo Paquistão entre 2019 e 2020. Certo? Aqui nós temos também no gráfico a evolução da população brasileira a partir de 1872, que nós viemos em 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, e assim foi crescendo até chegar na estimativa de 2020, a qual o Brasil ultrapassou a população de mais de 212 milhões de habitantes. É um país populoso, porém com uma população distribuída de maneira irregular, sendo a região sudeste é a segunda menor região, mas é a região mais populosa, com quase 100 milhões de habitantes. Vamos no próximo slide, nós vamos falar sobre o crescimento ainda da população brasileira e como é que isso se deu, além das pessoas tiveram bastante filhos, outras pessoas chegaram aqui que vieram como escravos portugueses. Se deu também, gente, a partir com os imigrantes e os emigrantes. Professor, mas o que vem ser emigrantes? Essa palavra é difícil, imigrantes. Vou explicar por parte, né, para a gente entender melhor. Emigrante, que começa com a letra E, é aquela pessoa que sai. Imagine você aí em casa, uma mala, tu vai pegar um avião, então tu vai pegar uma mala e tu vai levar ela para o aeroporto. Você está saindo de casa, né? Isso é um emigrante, ou seja, uma pessoa que veio, por exemplo, da Argentina, que veio morar no Brasil, ele veio embora, então ele é um emigrante, porque ele está saindo da sua nação de origem. Ele é um emigrante, entenderam? Vamos lá explicar mais uma vez aqui, mostrar uma foto para vocês entenderem. Isso aqui são pessoas que estão chegando em um aeroporto, eles estão com malas. Então, digamos, vamos pensar que eles estão indo embora do país dele, digamos, estão vindo embora da Argentina, estão vindo para o Brasil. Eles são emigrantes. Por quê?
porque eles estão vindo morar no Brasil. Eles estão saindo do seu país de origem. Eles são emigrantes. Emigrante significa aquele que sai, se desloca, sai do seu país a qual ele nasceu. E o que vem ser imigrantes, professor? Imigrantes é o contrário do emigrante, é aquele que chega, aquele que se instalou em um país, um local a qual ele não nasceu lá. Por exemplo, uma pessoa que veio dos Estados Unidos, ele, tô revoltado com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, o país mais rico, mas eu quero ir para o Brasil, que é um país emergente, né? Mas é um país alegre, que tem muitas belezas. Então, quando ele chega ao Brasil, ele chegou aqui uma imagem de uma pessoa se abraçando no aeroporto. Ele está chegando, ele é um imigrante, porque ele está chegando no país para morar, que não é dele. Então, o imigrante é aquele que, o emigrante é aquele que sai, o imigrante é aquele que chega. E o que tem a ver isso, professor? Imigrante com o crescimento da população brasileira. São essas pessoas que ajudaram também no crescimento do número de habitantes do Brasil. Ali, quando o Brasil recebeu muitos europeus, ali para o final do século XIX e início do século XX, quando o Brasil passou a ser uma potência ali na exportação do café, onde as pessoas queriam terras, que eles pensavam que eles vinham para o Brasil, que eles iam ficar muito ricos, que eles tinham terra. Existia propagandas no Japão, por exemplo, vá para o Brasil que você vai ficar rico, porque lá você tem muita terra. O Japão, gente, é um país pequeno, muito populoso e que não oferece terra em abundância como o Brasil. E isso atraía as pessoas de outro país para o Brasil e também ajudou no crescimento populacional do Brasil. Vamos continuar aqui sobre as mudanças no crescimento populacional. Por exemplo, aqui, vou falar um pouco aqui da minha família, dá exemplo muito claro. Minha mãe Joana, que é minha avó, ela teve 15 filhos com meu pai Raimundo. Ela teve 15 filhos, 40 netos e tem mais de 30 e poucos bisnetos, né? Eu sou o primeiro dela que se formou, né? Vim do interior e se formou. Ela teve 15 filhos. Parte de pai, eu conheci também, minha avó teve 13 filhos, ela tem mais de 50 netos, até onde ela me contou uma vez, tinha 20 e poucos bisnetos. Ou seja, antigamente também as pessoas tinham bastante filhos. Elas tinham casamento, tinham bastante filhos mesmo. Então, isso ajudava também com o quê? Que a população brasileira crescesse rápido, de maneira acelerada. Tanto é que o Brasil, como eu mostrei para vocês no slide anterior, o Brasil ele começou a crescer em número de habitantes muito rápido. Entenderam? E até porque, como é que isso acontecia também, professor? As pessoas não não estudavam tanto, as mulheres não tinham tanta oportunidades, elas não estudavam, elas não tinham esse senso também de trabalhar, de estudar e entender um pouco sobre como controlar ali a natalidade, certo? Com o tempo, as famílias começaram a diminuir o número de pessoas por família. Por exemplo, a minha mãe biológica, a Rita, ela teve 3 filhos. A mãe dela, que é a minha mãe, que é minha avó, que chamo de mãe também, ela teve 15. A minha mãe biológica, a Rita, teve 3 filhos. Ou seja, da mãe dela, que é minha avó, para ela, diminuiu 12 a diferença. Ou seja, o número de habitantes continuou a crescer, só que de forma mais lenta. Enquanto lá para os anos 50 e 60, o crescimento, a média de filhos por cada família era em torno de 6, 7 no Brasil, hoje essa média caiu até para menos 2. Vamos mais adiante para vocês perceberem um pouco sobre isso. Olha aqui a taxa de fecundidade da população brasileira. Em 1940 era de 6,16. Minha mãe Joana foi além, né? O dobro, foi 15. Ou seja, 6,16 seria, o dobro seria 12,32 por família. Minha mãe teve 15, né? Só pouca coisa. Em 1950 ela aumentou para 6,21. Foi quando São Paulo começou a crescer muito, ultrapassou o Rio de Janeiro, se tornou a cidade que mais crescia no mundo. E depois, em 1960, chegou a 6,28. Só que aí veio diminuindo, gente, ó, 5,75. Em 1980, 4,35. Nos anos 90, aí, os meus anos aí, 2,89. Em 2020, a taxa de fecundidade por família do Brasil caiu para 1,90. É um pouco preocupante porque as pessoas estão ficando mais... Os habitantes do Brasil estão ficando mais velhos e o número de jovens também estão diminuindo, né? Mas vamos entender o porquê que isso vai acontecendo, né? Porque aí vamos entender um pouco sobre isso. As mulheres, elas não passaram, não são mais só apenas donas de lar. Elas também passaram a ser chefe de família. Como assim, professor? Elas também, elas que provinham também o alimento, o dinheiro, que traz para casa. Antigamente, a maioria das mulheres é aquelas que ficavam em casa só para cuidar do lar. Dona do lar, e o famoso, né, dono do lar.
famosa dono do lar. Existe homens hoje em dia dono do lar. O professor André aqui eu moro só, eu sou professor, mas também sou dono do meu apartamento, tenho que cuidar dele. Pois é. E as mulheres hoje em dia não, elas não são apenas donas do lar, elas são isso, né? Que elas, sei como é que elas conseguem fazer tudo de uma vez. Parabéns para vocês, mulheres, vocês são o motor do Brasil, viu? De Rosário, de São Luís do Brasil. E elas também hoje, elas são chefes de família. Por quê? Elas começaram a estudar, começaram a ganhar melhores salários, estão na briga aí de nessa equidade, não é uma briga para querer ser melhor do que o outro, é uma equidade onde todos ganham de maneira iguais, homens e mulheres. E elas começaram a estudar, então isso também elas começaram a ter um pensamento mais crítico. E nessa situação viram que a dificuldade era muito dificultoso criar bastante filhos, então foi diminuindo aí o número de filhos por família. Por exemplo aqui, ó, população residente do sexo, por sexo no Brasil. É aqui, ó, homens 51,8%, né? E mulheres 48,2%. Isso aqui segundo o IBGE, entre 2012 e 2019. Mulheres no mercado de trabalho. E mulheres que sustentam família, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui é um dados, né? Eu falei o dado errado. O homem, gente, são 48,2% e mulheres são 51,8%. Ou seja, no Brasil existe mais de 1 milhão de mulheres a mais que no Brasil, viu? A mais que homens. Então, mulheres... Estou solteiro. Vamos falar um pouco aqui. Mulheres no mercado de trabalho. Hoje em dia, por que as mulheres estão no mercado de trabalho, gente? Porque elas começaram a buscar mais conhecimento. Elas foram em busca de conhecimento para melhorar e para dar uma melhor condição de vida para a sua família. Elas vieram atrás de quê? De promoções, vieram atrás de conhecimento para crescer também no mercado de trabalho, que elas também são capazes. A mulher, ela é capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e nós homens fazemos uma coisa por vez, né? Mulheres, vocês são demais. Mulheres sustentando a família, como eu falei para vocês, elas também agora, não são a maioria ainda, né? Também eu acredito que elas não querem ser a maioria, mas querem a equidade. Mas as mulheres hoje têm uma grande importância daquela que provém realmente a família. Ela está ali quase no páreo, ali, quase na equidade com o homem. Existem muitas mulheres que realmente têm a maior renda em casa em relação a antigamente. E mulheres com nível superior, hoje em dia é bem mais que o homem. Se você vai numa faculdade, por exemplo, você vai numa UFMA da vida, numa UEMA, a maior parte do número de alunos são mulheres. Você chega lá, tipo assim, uma turma de 100 alunos, é uma turma ali onde tem 60 mulheres e 40 homens. A minha turma de pedagogia de 2008 a 2011, a minha turma tinha 70 e poucas pessoas. 50 e pouco eram as mulheres, entenderam? Então é assim, hoje em dia o número de mulheres fazendo nível superior, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado é bem maior que o número de homens, tá certo? E elas estão ali em busca realmente de mais conhecimento e querer cada vez mais crescer, tá certo? E isso também faz o que, gente? Que as mulheres estudem mais, elas trabalhem, elas vão para o trabalho, estão em casa. E isso ajuda o quê? A diminuir também o número de criança, o número de pessoas por família. Vamos lá, envelhecimento da população brasileira, né? E vou mostrar para vocês aqui os dados, o número de pessoas, de jovens até 19 anos, e a partir de adultos de 20 a 59, e assim possessivamente, e também o número de idosos, tá certo? Até 19 anos, em 1991, eram 41% da população brasileira. Em 2015, 30%. Diminuiu 15%. De 20 a 59 anos, em 1991, era 48% da população brasileira. Em 2015, aumentou para 56%. O número de jovens vem diminuindo. Aqui, ó, os adultos trabalhando, né? E pessoas com 60 anos ou mais, em 1961, era 7% da população brasileira. E em 2015, eram 14%, ou seja, dobrou o número de idosos, o número de pessoas acima de 60 anos. Enquanto o número de jovens até 19 anos diminuiu 15%, o número de adultos ele aumentou 8% e o número de pessoas idosas acima de 60 anos dobrou no país. O Brasil é um país populoso,
porém é um país que está envelhecendo. Por quê? Porque o número de fecundidade por família é menos de 2 filhos para cada família, tá certo? E a esperança de vida ao nascer? A gente vê uma diferença bem grande mesmo. Assim. Enquanto a mulher, em média, vive no Brasil, vive 79 anos e 4 meses, o homem vive 72 anos e 5 meses. Por que isso, professor? Por que o homem morre primeiro? Porque a mulher se cuida mais, gente. A mulher vai mais, se cuida mais, ela vai mais ao hospital, ela vê se ela sente alguma dor de cabeça ali, ela vai logo procurar um profissional responsável. E ela também, ela busca se cuidar durante toda a sua vida. E o homem não. O homem, podemos dizer que o homem é mais largado. Quando ele vai buscar, em busca de algo também, ali pode ser que tenha uma doença mais avançada, entendeu? A mulher, ela se cuida mais mesmo. E a expectativa de vida do Brasil, do brasileiro, é de 76,7 anos, tá certo? E agora, gente, nós vamos para a nossa atividade em família. Eu peço que vocês aí na roda, na família, vocês conversem com o pai, com a mãe, com o filho, sobre o que vocês aprenderam sobre o crescimento da população brasileira nessa aula de geografia, tá certo? Agora nós vamos continuar com história. Com a nossa aula de história, nós vamos continuar, gente, aqui com o professor André, na nossa aula de história. Vamos continuar falando sobre a formação dos povos. Nós falamos aí sobre o arqueólogo, né? Que são aquelas pessoas que estudam através dos vestígios, né? A sociedade, a história do homem do passado, também é de hoje, né? Nós falamos na última aula sobre, né? O período da pré-história, que é dividido no período paleolítico, neolítico e idade dos metais, que a pré-história é antes da invenção da escrita, e depois vem a história que nós estamos até hoje, né? Que estamos hoje, no ano 2021. Nós vamos falar um pouco sobre espaço e ocupação. Professor, e o que vem ser espaço? Não é um pouco de geografia, mas aqui é interdisciplinaridade. Geografia, história, é bom que nós vamos aprendendo tudo de uma vez. Isso que é importante, vai aprendendo, juntando as disciplinas e estudando um pouco da geografia, sempre, aqui em história, sem perder o foco principal, que é da história, né? Espaço, o que vem ser espaço, gente? Meu espaço aqui, onde eu estou no estúdio, aqui eu tenho uma mesa, tenho aqui o quadro, a TV, o espaço que eu estou aqui, onde eu estou hoje é no estúdio. Espaço está relacionado ao quê? As características geográficas. Nesse caso, como nós estamos falando sobre o período paleolítico, neolítico, da pré-história, nós estamos falando sobre onde eles se fixavam. Mas não vamos falar muito sobre o espaço hoje, nós vamos falar sobre a ocupação. Aonde que eles se ocupavam, ficavam. A ocupação, gente, ela está associada à passagem do tempo, onde eles ficavam, por que eles ficavam ali? Nós estudamos já que a partir ali do período neolítico, eles não eram mais o que nômades. Por quê? Porque eles desenvolveram a agricultura e domesticaram os animais, né? E a ocupação, como é que ela se deu? De forma lenta. Até porque eles estavam aprendendo ali a domesticar os animais, a desenvolver a agricultura, eles entenderam que com os animais eles poderiam trabalhar de forma mais leve, porque os animais que iam botar força para cavar ali a terra, para plantar ali as sementes da agricultura, tá certo? Vamos um pouco mais para frente aqui sobre a espaço e a ocupação dos nômades. Até ali no período, antes do período neolítico, né? No período paleolítico, eles eram o quê? Nômades. Professor, me relembre aí, por favor, o que é nômades, que minha avó não estava na aula passada aqui conosco na sala. Pois é, nômades eram aquelas pessoas que não tinham lugar fixo para morar. Elas ficavam onde tinham alimento, por exemplo, animais que eles poderiam caçar, frutas, água ali, né? E tinha uma caverna ali para eles poderem ficar ali, enquanto aquela área tinha o que ofereciam para eles. Isso é mais no período paleolítico, que é o período da pedra lascada. Já no período neolítico, eles não são mais nômades. Eles aprenderam o quê? A cultivar a agricultura e a domesticar os animais. E eles não eram mais nômades, não, né? Os nômades mudavam de local. Por quê? Era onde tinha alimento, era onde tinha água e abrigo para eles. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos o quê? Pessoas com armas, né? Observa a vestimenta deles, que eu falei na última aula. Essa imagem eu também coloquei na última aula. Com vestimentas de pele de animais, eles aproveitavam, e lanças também. Estavam atrás de quê? De animais. Observa que tinha animais aqui que eles iam caçar para poder se alimentar. E dos animais eles tiravam o quê? Aproveitavam os ossos, por exemplo, como chifre, para fazer também lanças, né? E por que eles ficavam naquele local ali, professor? Eles escolhiam esse local? Porque é um local de sobrevivência, um local que tinha alimento e um local que oferecia também o quê?
abrigo para eles. Mas era um local também que eles se abrigavam, onde era perto de lagos, porque eles precisavam o quê? Eles precisavam tomar água. E como ali no período neolítico eles já não eram mais nômades, ele também precisava de um local onde tinha água, por exemplo, lago, rio, para também ali molhar, irrigar as plantas dele, a agricultura, tá certo? Vamos continuar um pouco sobre a nossa aula. A agricultura, falar um pouco sobre a agricultura, permanência no mesmo local, como falou no slide anterior. Eles permaneceram ali porque eles desenvolveram a agricultura, eles não tinham mais aquela que mudar do local quando o alimento diminuísse, ali a fruta. Não, porque eles já desenvolveram a agricultura ali, entenderam? Núcleo de povoamento nesse tempo surgiu, por quê? Como não eram mais nômades, eles não precisavam mudar o tempo todo. Vou falar muito sobre nômades, né? Que é quando eles mudavam, eles não tinham local fixo. Eles ali, a partir daquele momento, eles já começaram a surgir, digamos, as primeiras áreas urbanas ali. Não existia só mais uma casa, existiam várias casas ali, uma perto da outra. Não tão perto, mas existiam núcleos de povoamento, ou seja, não era só uma família que morava naquele local. Tinha outras famílias também, onde elas trabalhavam na agricultura e domesticavam também os animais. E onde que eles se fixavam, professor? Perto de rios, lagos e entre outros lugares, perto do mar também, entendeu? Eram em locais onde ofereciam coisas essenciais para a sua sobrevivência. Água para beber, podia pescar também, né, ali no rio, no lago, e também que servia para o quê? Para a irrigação da agricultura. E vamos fazer agora comigo uma atividade com o professor André Nascimento Benqui. Qual das áreas aqui, gente, vocês vão observar, é ideal para a vida dos nômades, né? Quando eles eram nômades. Qual dessas áreas aqui é ideal para a vida dos nômades, tá certo? Vamos lá. Lembrando, eu botei uma pesca bem aqui, ó. Tinha que ser um local que tinha o quê? Ampla visão, porque eles poderiam ver, ó, se tinha os inimigos chegando. Tanto dos nômades e para aqueles quando eles também não eram mais nômades, né? Eles estavam em um local que tinha que ter ampla visão. Tinha que ser um local que tinha bastante recursos e em abundância, que tinha também que oferecesse proteção perto de rios, lagos e mares. Também que favorecesse a caça e a coleta de frutas. Eu vou dar para vocês 5 segundos para vocês observarem a primeira imagem aqui e me dar a resposta, tá certo? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Rápido, né? Acabou. Pois é. Observe aqui essa imagem, primeira imagem. Professor, aqui parece que é legal, ó. Ampla visão, realmente. Ele tem uma ampla visão aqui. Pode ser um local. Tem recursos abundantes aqui? Vocês olharam? Não, né? Então, eu acho que já aqui já não é um local ideal para eles, né? Morar. Tinha proteção, oferecia proteção aqui em alguma coisa? Não. Lagos, rios? Não. Aqui é mais um deserto. Então, nessa primeira imagem, a gente observa o quê? Que não é um local ideal para eles se fixarem. Nem os nômades e nem as pessoas também no período neolítico quando eles deixaram de ser nômades, quando eles fixaram ali já moradias. Vamos para a segunda imagem. Observe aqui, aqueles 5 segundos de novo. Aí, ó, 5, confiram na cabeça de vocês, certo, né? Passou. Primeira imagem. Tinha ampla visão. Observe mais uma vez. Tem umas montanhas lá atrás, né? Vamos pular um pouquinho. Tinha recursos abundantes. Tinha aqui uns capim, como eu conheço como capim, né? Alguns matos ali. Não sei se era muita coisa, não. Vocês estão vendo rios aqui, gente? Eu não estou. Caça, animais, frutas? Não, né? E outra também não tinha ampla visão, porque tinha uma montanha. Então aqui poderia chegar um inimigo, ele não estava vendo, e eles poderiam ser atacados ali por uma tribo inimiga, por exemplo. Aí eles poderiam, com ampla visão, eles poderiam imaginar que eles poderiam lutar e vencer aquela tribo, ou também eles poderiam perceber, não, nós não temos força, o nosso exército não é tão grande, né, para vencer aquele exército ali, então nós vamos fugir. Então aqui também já não é um local adequado para eles. Mas agora observe essas duas imagens aqui da nossa Mata Atlântica, que resta pouca coisa dela no Brasil. Observem aqui se isso aqui favorece eles sim ou não. Observaram aí? Confira aí 5 segundos. Pensei direito. Pois é, ó. Aqui é um local aberto, tem uma ampla visão, né? Professor, aqui tem uma montanha, mas aqui está perto do mar. Uma ampla visão. Nós temos rios, bastante árvores, né? Então tem um recurso a qual eles necessitavam para sobreviver. Além de tudo, estavam perto do mar também. Tá certo? Então, a nossa resposta, a nossa atividade aqui, junto com o professor André Nascimento, seria essas duas imagens aqui, da nossa Mata Atlântica. A primeira, porque não dá certo, se chama ampla visão? Porque é um local deserto. Eles iam morrer de sede e de fome, tinham que caçar. A segunda,
poucos recursos e não tinha uma ampla visão. Já nessas duas imagens aqui, ela tem uma ampla visão, além do rio, o mar, tem fartura, né? Vamos falar direto. Tem fartura para que eles pudessem sobreviver. Vamos falar um pouco também sobre os povos sambaquis, que está no livro de vocês. Quem vem ser sambaquis? Por que são povos sambaquis? Sambaquis é o nome dado pelas pessoas que estavam estudando esses povos, que foram descobrindo, né, que tinha um monte de entulho no litoral, na região da Mata Atlântica brasileira. E o que vem ser sambaqui, gente? Podemos dizer que é um amontoado de conchas. Professor, qual seria outro nome para sambaquis? Podemos dizer que é o lixão? Podemos dizer. Ou seja, tudo que os povos que viviam aqui nessa região, na região da Mata Atlântica, do litoral brasileiro, a 6.500 costa do Brasil, tudo que eles comiam, né, eles colocavam tudo em um local. E aquilo ali ia se amontoando de concha, de chifre, de ossos, de pele, de dente, de tudo que não prestavam. A gente não tem o nosso lixo, a gente não coloca em um local? Pois é, eles colocavam em um local lá. Digamos que era o lixão deles. Ali é chamado de sambaquis. Por isso que receberam esse nome, povos sambaquis, porque eles tinham um local onde colocava tudo aquilo que não prestava, que não servia mais nada para eles. E esse nome foi dado pelos pesquisadores que foram estudando isso, tá certo? Podemos dizer que o sambaqui significa um lixão, como eu fui falando? Sim, é um lixão mesmo. É um lixão onde se colocava tudo aquilo, o resto deles, tá certo? E é isso, gente. Vamos continuar aqui, vamos para a nossa atividade, que é a nossa atividade em família. Eu quero que vocês se reúnem aí, mais uma vez, com a sua família aí, e se perguntem o que vocês entenderam, compreenderam sobre essa aula de história, né, sobre o espaço e a ocupação e sobre os povos sambaquis. Se vocês sabiam o que é os povos sambaquis, o que significam os povos sambaquis, tá certo? Então, Deus abençoe e até a próxima aula.